Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta no Jornal de Campina Grande, trazendo para vocês as principais notícias do dia. Hoje, dia 2 de março. 2 de março foi o dia, em 1996, há 25 anos atrás, que morreram 5 jovens, membros de uma banda muito famosa no Brasil: Dinho, Beto Rinotto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Razek. Os 5 eram integrantes da banda Mamonas Assassinas. Grande sucesso da época, na década de 90. Eles estavam num avião, o avião se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, e os 5 integrantes morreram há 25 anos atrás. Com as manchetes dos principais jornais e portais de notícias do país e da Paraíba, começamos com o destaque da Folha de São Paulo. A Folha destaca que os secretários de saúde pedem toque de recolher nacional. Os gestores sinalizam colapso e sugerem lockdown nas piores regiões. Os governadores rebatem presidente. E a matéria diz o seguinte, a matéria de capa da Folha de hoje: secretários estaduais de saúde divulgaram carta ontem, na qual afirmam que o Brasil vive o pior momento da crise sanitária provocada pela Covid-19 e pedem maior rigor em medidas para evitar um colapso em todo o país. Entre as ações recomendadas estão a adoção de um toque de recolher nacional das 20 horas às 6 horas, suspensão das aulas presenciais e lockdown nas regiões com ocupação de leitos acima de 85% e tendência de elevação de casos. O texto é assinado pelo CONAS, o conselho que reúne os 27 gestores da área. Para o grupo, o agravamento do quadro em vários estados leva à saturação das redes pública e privada, com risco de propagação generalizada. Em outra carta, 19 governadores rebateram a publicação do presidente Jair Bolsonaro, no fim de semana, que procurou pôr neles a culpa pelo novo pico de casos e de mortes. A prioridade parece ser confrontos, diz a carta. Os apoiadores de Bolsonaro, Bolsonaro, o presidente, afirmou pela manhã que não comete erros há um ano. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que o Congresso não deveria parar agora para abrir uma CPI sobre o assunto. Ou seja, estão botando panos quentes no problema. Governadores irão ter condições, de administrar o caos, administrar o problema causado por esta pandemia nos hospitais? Ou ficarão todos à mercê da direção do norte dado
pela presidência da República. Essa é uma questão fundamental. O que fazer num momento como esse? E eu imagino o desespero de prefeitos e governadores nesse momento. Porque trata-se de um momento realmente desesperador, não é? Se você for observar direitinho, nós estamos aí com um número de mortes muito alto e as UTIs estão lotadas. E quando as UTIs estão lotadas, tem um problema, né? A população começa a cobrar diretamente de quem é responsável pelo hospital, de quem é responsável pelos médicos. E quem é o responsável? O responsável é o governador do estado, né? É o prefeito. E esse responsável imediato olha para cima e diz: e aí, o que vamos fazer? A orientação nacional dada pela presidência da República é de que tudo seja mantido como está. Ou seja, não é nem manter como está, é abrir mais. Voltar a aula nas escolas, liberar os eventos festivos, os bares, os restaurantes, liberar os cultos nas aglomerações das igrejas e não estabelecer nenhum tipo de restrição de mobilidade. O Conselho de Medicina do Distrito Federal disse que é inconstitucional o lockdown. E é mesmo. É inconstitucional. Não é permitido a nenhum governante travar o direito de ir e vir do cidadão. Mas a questão não é direitos e garantias fundamentais. A questão é outra. A questão é direito coletivo. E aqui temos que ser infinitamente pragmáticos. É o bem da maioria que tem que se sobrepor ao bem individual. A conveniência de ir para a igreja, a conveniência de ir beber no bar, a conveniência de ir para festas e promover aglomerações, a conveniência de manter a atividade econômica, tudo isso está abaixo do direito coletivo necessário para conter o avanço da maior pandemia da história da humanidade, com as piores consequências possíveis, já registradas historicamente. Ainda não fizemos a operação rescaldo porque o caos ainda está instalado. Está difícil de ver o que está acontecendo, porque ainda está acontecendo. E aqui fica uma reflexão para você que é a favor do lockdown e contra o lockdown. Para você que é a favor das festas, dos bares, das igrejas abertas, das escolas abertas e tudo funcionando. Quem se alimenta desse caos? Quem é que está ganhando com isso? Por quê? Por quê a sociedade brasileira está tomando esse caminho? Quanto isso irá nos custar no futuro? Será que não estamos com as nossas atitudes adiando ainda mais o fim desta pandemia, que beneficia a alguns, poucos, porque a grande maioria está morrendo de medo? Essa é a grande verdade do momento. Vamos
seguindo com as Vamos seguindo com as manchetes dos principais jornais e portais de notícias do país. Começando aqui com, já falamos do jornal Folha de São Paulo, que ainda traz em manchete: Dória fala em semanas duras e não descarta o lockdown. O governador João Dória ontem assinou um documento dizendo que não vai fechar as igrejas de jeito nenhum. Fez política, né, diante de um quadro de caos pandêmico. Essa é a opção mais comum entre os governantes. Nós precisamos pensar a respeito desse tipo de governante, que na hora do pega pra capar, na hora de tomar uma decisão, ele cede à pressão dos grupos organizados e escolhe prejudicar a maioria da sociedade para beneficiar, para ficar bem com um grupo organizado de pressão, um lobby religioso, que é isso que aconteceu na verdade. Destaque do Paraíba Online, portal de notícias aqui de Campina Grande. Muita chuva na Paraíba em fevereiro. O portal traz o volume de chuvas por cidade. E ainda na coluna à parte, padre detona Bolsonaro, deputado paraibano denuncia ameaças. Filho de Bolsonaro compra mansão de 6 milhões de reais, paga 50% à vista. O Flávio é um empreendedor de mão cheia. Apesar de um salário de funcionário público, ele conseguiu juntar dinheiro para comprar uma mansão em Brasília e ainda financiou o resto a perder de vista com um juro de 3% ao ano. Ser filho do presidente da República tem suas vantagens. Campinense 13 conhecem hoje adversários da Copa do Brasil de 2021. Pandemia. Professores relatam dificuldade para fazer aluno cumprir protocolos sanitários. É o que destaca o Paraíba Online. E como deve estar difícil a vida dos professores, hein? Obrigados a ensinar através da tela dos computadores. Muitos têm que se arriscar e por causa da pressão das escolas, irem para as aulas presenciais. Aqui em Campina Grande, inclusive, ocorreu um caso emblemático de uma escola que resolveu abrir para que os alunos tivessem direito à educação. Tem sempre um discurso bonito, né, na história. Nós estamos utilizando os protocolos sanitários e tal, como se não estivéssemos falando de pessoas que não seguem protocolo nenhum. Os alunos não seguem nem as regras pedagógicas das escolas. Vão seguir regras sanitárias? Não vão, né? E aí o que aconteceu nessa escola particular aqui de Campina Grande? Um surto de Covid-19. Muitos professores e alunos foram contaminados e eles resolveram interromper aquela brilhante ideia de aulas presenciais. O interessante é que na hora do lançamento dessas aulas presenciais, tudo foi vendido como absolutamente seguro. Depois que todos estavam contaminados, aí houve silêncio e uma nota explicativa que não explica nada, apenas dizendo que as aulas foram interrompidas, sem contar mais nada, sem transparência. É sempre importante, aqui eu vou fazer um parêntese gigante, porque tem uma referência que é preciso ser repetida várias vezes. Tem um filme do Spielberg muito famoso chamado Tubarão. Você já deve ter visto, já passou na TV. Tubarão, o nome do filme. E a história é que tem um tubarão assassino
numa praia, uma pequena cidade, começa a comer as pessoas, mata jovens que se aventuram na praia, jovens que vão nadar, começa comendo umas... E era uma temporada de verão, na cidade de praia, e começa a morrer um, começa a morrer outro, começa a morrer mais gente. Aí chega um especialista em tubarão e diz, tem que fechar as praias no meio do verão, meio da temporada. E aí tem um prefeito, o Larry, prefeito do filme Tubarão. O Larry diz, não, fechar a praia de jeito nenhum. Fechar a praia? Não vai fechar coisa nenhuma. Pega um pessoal, vai caçar o tubarão, botou uma recompensa pela caça do tubarão e as praias ficaram abertas. E o Larry foi efusivamente aplaudido no filme pelos moradores. Por quê? Porque ele fez o que a maioria da população queria. Ele fez um discurso para obter o aplauso da maioria. Um discurso, portanto, cínico. E esse discurso cínico, estou falando aqui de um filme da década de 70 do século passado, ele foi feito pelo Larry, que é prefeito dessa cidade ficcional do filme Tubarão, e ele continua sendo feito pelos atuais prefeitos brasileiros, paraibanos, por grande parte da classe política. Primeira coisa é negar que existe um problema. Depois é negar que é preciso resolvê-lo. E terceiro, oferecer soluções que não resolvem nada. Esse é o modus operandi de políticos que não têm compromisso com a sociedade e com a comunidade. Não pensam coletivamente. São, em última análise, politicamente falando, estúpidos, diria John Stuart Mill. Porque ao desconsiderarem o valor fundamental de proteger a maioria da coletividade para atender a um pequeno núcleo, para obter o aplauso fácil da maioria, estão condenando a si mesmo, as suas carreiras, que num futuro próximo será reavaliada através das eleições. E eu fico pensando, será que serão premiados ou serão punidos? Esses que fazem o papel do prefeito Larry do filme Tubarão, que abre as praias, que diz às pessoas que não há perigo algum e que elas podem tranquilamente se divertirem. Esse prefeito Larry do filme Tubarão, hoje, durante o caos da pandemia, diz a mesma coisa. Pode ir para os bares, pode ir para as praias, pode ir para o culto, pode ir para o shopping. Comprem, gastem, se divirtam, finjam que não tem um tubarão assassino dentro d'água. Finjam que não existe pandemia. E esse é um discurso tão sedutor que atrai a maioria dos ouvidos desatentos. O pensamento espontâneo, o inconsciente do pensamento espontâneo coletivo que paira pela humanidade é atraído de forma determinística por esse tipo de discurso. Por isso que ele foi repetido na ficção por Spielberg e continua sendo repetido sistematicamente em muitos lugares. Você já deve ter ouvido. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia. Voltamos aqui com mais manchetes
no programa de hoje. Destaque do portal Correio aqui da Paraíba. BRs registram batida de caminhões e morte de mulher por atropelamento na Grande João Pessoa. Estado faz segunda chamada de aprovados no concurso da Fundac. Mais de 7.500 pessoas receberam 2 doses da vacina contra a Covid em João Pessoa. Em Campina Grande, a cidade faz drive-thru de vacinação para idosos de 85 a 89 anos. Procon lança atendimento por WhatsApp. Veja como utilizar. Uma coisa importante. A vacinação está acontecendo, mas o ritmo está muito lento e as doses não estão sendo oferecidas a todas as pessoas. Nesse ritmo que nós vamos, só serão vacinados todos os brasileiros em 2024. Nesse ritmo que está agora, só em 2024 é que todos estarão vacinados ou mortos, porque essa nova variante do vírus mata em uma semana. É assustador. Tem gente que pega, começa a manifestar os sintomas da doença, uma semana e meia, às vezes 2 semanas depois, morre, mesmo com todo o atendimento médico necessário. Portal Paraíba Radioblog. Paraíba supera a marca de 4.500 óbitos por Covid-19. Prefeito Cícero Lucena solicita ao Ministério da Saúde capital, que terá 125 leitos de UTI para Covid-19. Azevedo autoriza estudo para pagamento de subsídio às polícias militar, civil, penal e bombeiros. Esses os destaques do Paraíba Radioblog. No WSCom, deputados votam hoje autorização para Paraíba comprar vacina direto de laboratórios. A Assembleia Legislativa da Paraíba provavelmente vai aprovar esse projeto que autoriza o governo estadual a fazer a vez de comprador de vacinas, já que o governo federal não consegue abastecer os estados com doses suficientes para conter a pandemia. Aprovados no concurso da Fundação são convocados na Paraíba, a Fundac. Preços de gasolina, diesel e gás aumentam hoje nas refinarias. Vai ficar tudo mais caro, inclusive o gás de cozinha. Vídeo mostra a supermansão de 6 milhões comprada por Flávio Bolsonaro. Colisão entre caminhões deixa uma pessoa ferida na BR-101 na Paraíba. Os destaques do WSCom. G1 Paraíba traz a lista de aprovados na Fundac. Ainda tem no G1 182 vagas de emprego disponíveis no Cine Paraíba. Idosos a partir de 83 anos podem ser vacinados a partir desta terça. E ainda, educador físico de 30 anos morre de Covid-19 em Campina Grande. O empresário natural de Monteiro, crossfiteiro, como gostam de dizer atualmente, aqueles que são adeptos de atividades físicas de alto impacto. O empresário, jovem, 30 anos de idade, morador do Cariri, morreu com atendimento, com oxigênio, com UTI, com juventude, com a saúde que tinha. Nada disso impediu que o vírus o matasse. É triste, lamentável, mas é nesse momento que é preciso parar para pensar sobre esse vírus e essa pandemia. Prefeitura de João Pessoa já avalia prorrogar por mais 14 dias o decreto de combate à Covid-19. Esses os destaques do G1 Paraíba. O blog do Max Silva destaca: confira quanto choveu em Campina Grande e região nas últimas horas. Porque choveu bastante, né? Teve uma chuva significativa
aqui no estado da Paraíba nas últimas horas. Destaque ainda no blog do Max Silva, com pacientes de fora ocupação de UTIs Covid aumenta em Campina Grande. Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campina Grande faz visita ao hospital da FAP. Esses os destaques de capa do blog do Max Silva. No Mais PB, destaque do portal de João Pessoa, desse 2 de março, Covid-19, governadores do Nordeste negociam a aquisição da Sputnik V. Essa vacina Sputnik V ainda não foi devidamente aprovada pela Anvisa, não tem testes clínicos publicados na vacina de imunização e que está tentando o país a reconhecer há uma resistência muito grande a essa vacina, porque, ao que parece, ela ainda não estaria devidamente habilitada para ser utilizada nas pessoas. Não se sabe ainda, porque não tem teste clínico finalizado e publicado da fase 3. Essa é a fase que mede a eficácia da vacina. Então não sabemos ainda qual a eficácia dessa vacina e a Anvisa ainda não aprovou. Tem já vacina aprovada, por que os governadores não compram a boa, a da Pfizer? Ou por que não compram a da Johnson & Johnson? São empresas que a gente já conhece, né? A da Johnson & Johnson, inclusive, só precisa uma dose. Hoje já começaram a aplicar a vacina Janssen da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Essa vacina de uma dose só e mais de 90% de eficácia pode ser a salvação nesse momento de pandemia. Fica aí a sugestão de comprar a boa e não a pior que tem no mercado. Não talvez a pior, mas a que ainda não tem as informações suficientes para que se possa tomar uma decisão. Então, né, se pode comprar a melhor, por que comprar a que está mais fácil? Porque parece que o que está sendo oferecido aí é uma série de facilidades para os governadores comprarem essa vacina. A opinião de Aaron Cid no portal Mais PB: uma pandemia e um pandemônio. O Heron ontem foi às lágrimas, falando sobre o caos que está estabelecido nos hospitais e a dor que sofrem os familiares e as pessoas que estão doentes. Polícia Federal cumpre mandados contra desembargadores no TRT. Ex-presidente do 13 morre após complicações da Covid-19. TJ da Paraíba suspende prazos processuais em cidades com bandeira laranja ou vermelha. A Assembleia Legislativa vota hoje a autorização para a compra de vacina. É o que destaca o portal Mais PB. Pedro critica a Anvisa por suspensão da Abrace. A Abrace é uma associação que plantava maconha medicinal aqui na Paraíba e que teve sua licença para fazer esse remédio cassada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Receita recebe 438 mil declarações do imposto de renda. Já está pronto aí para você fazer, né? Acidente causa interdição parcial na BR-101. Gasolina fica mais cara a partir de hoje pela quinta vez. Mais um reajuste dos combustíveis. Não tem como conter isso, né? Não adianta
dar grito, espernear. É um problema de mercado que tem que ser resolvido com inteligência e nós estamos, infelizmente, na contramão para resolver esses problemas. O caos só aumenta. Quem se alimenta do caos? Quais são os políticos que estão se alimentando desse estado caótico e ainda colocando mais lenha na fogueira? Por que alguns discursos vão nessa direção? Feitos para chocar, feitos para deixar as pessoas perplexas. Tem a estratégia também por trás de toda essa estupidez. A estratégia de se manter no poder a qualquer custo. Campina Grande optou por decreto preventivo e fiscalização, o que traz o Mais PB. E agora, destaque do blog do Márcio Rangel: colisão entre dois caminhões na BR, crise sanitária faz o tribunal suspender prazos processuais, o prefeito confirma cancelamento do São João de Campina Grande no mês de junho. Algo que já era previsível, mas faltava a confirmação. Não tem como planejar uma festa nesse clima. É um clima muito ruim, de muitas mortes, de luto, na verdade. Estamos de luto há um ano, contando mortos e brigando. A briga é grande para saber quem está com a verdade, porque o conflito se estabeleceu e quando há um conflito é cada um para o seu lado, ninguém pode ficar no meio e a discussão é: vamos enfrentar o vírus e viver nossa vida normalmente como sempre vivemos. Tá aqui um grupo. Do outro lado tem um pessoal com medo de morrer, os fraquinhos, que querem usar máscara, álcool gel, querem se isolar socialmente, não querem se contaminar, não querem enfrentar o vírus, querem se vacinar. Daqui tem os que são corajosos, os machos, e aqui os fracotes, né? Então esses dois grupos estão se degladiando, né? Estão em conflito. Quem será que vai ganhar no debate público? Eu fico olhando e fico pensando como as pessoas se iludem com as próprias, se apaixonam pelas próprias ideias. Destaque do site Realidade PB, informação com credibilidade. João Azevedo desmente Bolsonaro após o presidente afirmar que enviou 21 bilhões de reais para combate à pandemia na Paraíba. E ainda, destaque do Realidade PB, Petrobras eleva preços da gasolina, Paraíba confirma mais casos e 25 óbitos, Cícero Lucena demonstra preocupação com o crescimento da doença, Banco Central iguala limite do Pix ao das transferências eletrônicas, mudança feita aí pelo Banco Central fará com que correntistas movimentem mais dinheiro via Pix. É uma facilidade enorme esse Pix. E eu tenho a impressão que é a grande revolução dos meios de pagamento do momento. Ainda não está sendo utilizado pelos comerciantes como deveria, somente nesse momento de pandemia, onde as vendas remotas estão em alta. Tem muito comerciante reclamando que não pode abrir as portas, que não pode funcionar normalmente, mas não se atentou para o mercado de oportunidades que está se abrindo no e-commerce, no comércio eletrônico via internet. Sony vai deixar de vender TVs, câmeras e fones no Brasil neste mês. O PlayStation vai continuar sendo vendido no Brasil.
A Sony não deu nenhuma explicação para essa medida. Primeiro foi a Ford, né, que saiu daqui recentemente. E agora a Sony, grandes empresas deixando o país. Por que será? Por que será? Destaque de capa do Fonte 83, a notícia na medida certa. Deputados votam hoje autorização para Paraíba comprar vacinas diretamente dos laboratórios. Aumenta a possibilidade da prorrogação do decreto restritivo à Covid-19 em João Pessoa. Bolsonaro veta prazo de 5 dias para a Anvisa autorizar uso emergencial de vacinas. Damião está há 15 dias internado, mas seu estado de saúde ainda é mantido em sigilo. O site fala de Damião Feliciano, que é deputado federal pelo PDT e que, apesar de estar internado, a família não informa nada a respeito de como ele está. É um direito da família de fazê-lo. E ainda, destaque do portal Fonte 83. Paraíba supera 4.500 mortes por Covid. Esses os destaques do Fonte 83. Ora agora, portal de notícias Ora Agora, aqui de Campina Grande, destaca: a Receita recebe 438 mil declarações do imposto de renda no primeiro dia de entrega e Banco Central iguala o limite do Pix ao das transferências eletrônicas. Bolsonaro zera PIS e COFINS do diesel e do gás de cozinha. É a tentativa, que não vai dar certo, do presidente da República de tirar os impostos federais do diesel e do gás de cozinha para baixar o preço. Só isso não será suficiente para conter o preço, porque a Petrobras vai continuar reajustando os combustíveis de acordo com os preços de mercado, mesmo que seja trocado o presidente da estatal. E a novidade é que já vão trocar, né? O presidente da República quer trocar o presidente da Petrobras, e aí disse que vai trocar, vai ser trocado agora esse mês, ainda não foi, mandato de Castelo Branco vai até o dia 20, daqui para lá ele continua presidente, e o novo, que foi indicado pelo atual presidente da República, pelo Bolsonaro, não vai ser aceito pelo Conselho da Diretoria, porque tem uma cláusula que para o cabra ser presidente da Petrobras tem que ter pelo menos 10 anos de experiência em empresas desse porte. Não pode ser qualquer idiota. Não vai pegar um imbecil qualquer e botar para ser presidente da Petrobras. Agora tem uma lei que proíbe isso. Antigamente podia qualquer idiota, mas agora não pode mais. E aí o general, o Luna, que o Bolsonaro escolheu, não tem experiência nenhuma em gestão de empresa. Nenhuma. Sabe nada. E não vai ser aceito pelo Conselho da Diretoria. Então fica a pergunta: será que o presidente da República vai voltar atrás e manter o Castelo Branco? Ou vai indicar outro? Quem será? E será que esse que foi indicado vai conseguir conter os preços dos combustíveis no meio dessa crise econômica e dessa crise de desconfiança, com fuga de investidores estrangeiros do Brasil que começaram a desconfiar da seriedade do governo no que diz respeito à manutenção das bases econômicas prometidas durante a campanha? Será que o Paulo Guedes vai se sustentar no cargo mais alguns dias diante dessas circunstâncias? Repare que tem 2 cargos que podem a qualquer momento serem abertos no governo, né? Pode abrir vaga.
é o de ministro da Economia e o de ministro da Saúde. Ambos já foram desautorizados pelo presidente da República. Algo que essa prática, né, de queimar o ministro é uma das inovações das que foram introduzidas pelo atual chefe do Executivo. A inovação consiste em, antes de demitir o profissional, garantir que o currículo dele, toda a expertise dele seja totalmente colocada em desconfiança. É fritura em fogo alto. O Paulo Guedes está sendo acusado, inclusive, de ter ganhado dinheiro com essa confusão da Petrobras aí, porque ele é operador do mercado de capitais, faz aquele negócio chamado day trade, e tinha informação privilegiada, né? Logo depois que saiu da reunião, sabendo dessa decisão que ia ser trocado o presidente da Petrobras, o ministro da Economia teria, é uma hipótese que pode ser contestada, teria comprado papéis e investido para ganhar dinheiro na crise que ele sabia que ia ocorrer quando a Petrobras perdeu aí quase 100 bilhões de reais por causa do anúncio da troca do presidente da estatal de forma repentina, abrupta, e um presidente que está dando lucro, né? Porque trocar um incompetente ainda vai, mas trocar um que está dando lucro, o sujeito está dando lucro, aí a decisão de trocá-lo, estamos falando de um alto executivo, né? Que foi criticado em rede nacional por estar fazendo home office, não trabalha, vagabundo, foi chamado de vagabundo, Castelo Branco foi chamado de vagabundo. Essa estratégia de fritar o cara antes de demiti-lo é uma forma do governo se blindar das críticas dos seus aliados, né? Olha aí, era bom, mas se meteu em confusão. Agora descobrimos quem é o verdadeiro Sérgio Moro. Agora descobrimos quem é o verdadeiro Bebiano. Agora estamos descobrindo quem é o verdadeiro Pazuello, quem é o verdadeiro Paulo Guedes. Os próximos a serem afastados do governo, acusados de serem párias, de terem cometido crimes, de serem desonestos, de não prestarem. Todos seguiram as ordens do chefe. E o chefe permanece incólume, dizendo que nunca errou. Não erra uma. Essa é a convicção do presidente da República, de que não erra uma. Foi isso que ele falou. Está numa situação complicada, muito difícil de ser gerenciada, mas nada que não possa ser resolvido. Jornal da Paraíba, destaque de capa: máscaras e distanciamento social não perdem eficácia contra novas variantes. As pessoas devem continuar utilizando. Vacinação para idosos a partir de 83 anos. E uma medida provisória está zerando os impostos sobre o diesel e o gás de cozinha para tentar reduzir o preço ao consumidor. Essa medida provisória, ela ainda tem que ser votada pelo Congresso. E, salvo melhor juízo, eu tenho a impressão de que o governo não pode fazer renúncia tributária desse jeito. É preciso que um jurista, um tributarista, avalie a medida provisória. Mas, de longe, assim, como jornalista, a minha análise inicial, que pode ser modificada, é de que o governo não pode abdicar de impostos assim, sem dizer de onde virá o dinheiro, porque está fazendo renúncia tributária. E dessa renúncia tributária, apesar de politicamente
ser muito boa para o presidente, serve de